Fala, turma, boa paz de Cristo, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez estudando a palavra de Deus e queremos pedir para você nesse momento que você se desligue de tudo que esteja fazendo, ou então, por mais que você esteja em alguma ocupação, que você use um fone de ouvido ou algum aparelho do tipo para que você se concentre melhor no maior recurso que o homem pode ter aqui na terra, que é a palavra de Deus. Quero cumprimentar você com a paz de Cristo e que a luz do Senhor venha iluminar a sua vida. Estou aqui com o irmão evangelista Iago e com o irmão Vitor Augusto. Eu quero cumprimentar a todos também com a paz do Senhor Jesus, independentemente da sua crença, da sua religião ou da sua denominação. Louvar a Deus por Deus ter nos proporcionado mais uma oportunidade. Louvar a Deus pela vida do jovem João Ranulfo e pela vida do jovem Vitor Augusto. Saúde a todos com a paz do Senhor. Deus os abençoe nessa tarde, gente linda de Jesus. Que vocês possam estar nessa hora cada vez mais sendo tocados pela palavra de Deus. Nesse momento, ouça aquilo da qual a explanação da palavra de Deus que irá ser feita aqui. Venha falar com você e que você possa aplicá-la na tua vida para melhor proveito no seu cotidiano. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a passagem da mulher adúltera de João capítulo 8, onde o evangelista Iago vai estar fazendo menção da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera João, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1, está escrito assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus assentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometido adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, cometendo adultério. E a lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isto para pôr Jesus à prova e ter um motivo para o acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isto, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir, mas não peques mais. Essa palavra, ela é um grande gesto do quão poderoso Jesus é. Isso falo no sentido de sabedoria. E nessa passagem a gente tem a prova viva de Jesus se mostrando ser o advogado de 1 João capítulo 2. A gente tem aqui Jesus se mostrando o cumpridor, como ele fala lá em Mateus, que ele não veio para acabar com a lei, mas sim ele veio para cumpri-la. E isso a gente consegue entender que nós temos este ser maravilhoso ao nosso lado para nos ajudar, para nos defender, para nos proteger, para nos livrar e para nos salvar do mal. Essa é uma das passagens bíblicas mais relevantes, digamos assim, da qual mostra a misericórdia de Jesus. Visto que Jesus, mediante aquela situação, eles chegam para interrogar a Jesus, mesmo sabendo que
pela lei, aquela mulher deveria ser morta. Só que os acusadores de tal mulher foram com o intuito de não somente de condenar a mulher, mas de achar Jesus em alguma falha. E Jesus, com toda a sua maestria, com todo o seu entendimento, ele sempre soube falar na hora certa e fazer na hora certa. Aquilo da qual nós podemos observar que Jesus sempre tem feito coisas exatas em nossas vidas. Em João capítulo de número 1, do versículo de número 11, nós encontramos aqui 4 grupos de pessoas. Pois Jesus, ele, muitas das vezes a Bíblia faz questão de mencionar, ele pregando para multidões. O primeiro grupo de pessoas é o grupo dos que acusa e persegue, conhecido como escribas e fariseus. Olha o que a Bíblia diz: os escribas e fariseus trouxeram à presença dele, de Jesus, uma mulher. E é interessante que eles disseram que ela foi apanhada em adultério e fazendo ficar em pé no meio de todos. O segundo grupo é composto por uma mulher que é pecadora. É o grupo dos caídos, dos pecadores, são os acusadores. E o objetivo da acusação são os acusadores. O terceiro grupo é representado por Jesus. Ele ouve a acusação e perdoa aquela que é acusada. Estende a mão para o caído em vez de tirar a pedra. E o quarto grupo que nós observamos são os grupos dos indiferentes, os que não se posicionam para lado algum, são os que assistem tudo e se mantêm de fora. Essa passagem também ela é uma forma clara de nós entendermos que Jesus ele não é colocado à prova apenas uma vez. Como o irmão Vitor acabou de citar, nós temos algumas outras parábolas ou algumas passagens que Jesus ele é colocado à prova, e isso não só pelos escribas e fariseus, como o evangelista acabou de falar, mas também em outras passagens, como até Satanás o põe à prova, para ver se ele cai, para ver se ele comete algum erro, e com isso ele perder totalmente o seu propósito aqui na terra. Mas aí que está esse Jesus que está escrito na Bíblia, o Jesus que nós cremos, não é um Jesus de carne, ele é um Jesus poderoso, ele é o Jesus Deus que nós servimos. E em uma outra passagem, os mesmos escribas e fariseus, eles chegam a Jesus com o intuito de pegá-lo em alguma brecha que ele desse e perguntou a eles: com que poder ou com que autoridade vocês fazem essas coisas? Isso é tão notório que Jesus, eu aprendo com ele, que ele responde aquela pergunta fazendo uma pergunta, e isso serve para nós até filosofarmos no nosso dia a dia quando interrogado quanto a respeito de Jesus, que quando nós devolvemos uma pergunta às vezes até mais perigosa, como Jesus gostava de fazer, a gente encurrala aqueles que sem palavras, sem argumento, querem provar a inexistência de que Jesus é o Filho de Deus. E nessa passagem também a gente consegue entender a supremacia de Jesus quanto ao sentido de julgamento, porque Jesus ele não é um juiz corrupto, ele não é um juiz que acusa recebendo suborno, ele não é um juiz, vamos dizer, que favorece algum outro. Inclusive, evangelista Iago, irmão Vitor, a melhor imagem que define a justiça, lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, tem uma estátua de uma mulher. E essa mulher, ela tem 3 detalhes. O primeiro detalhe é que ela é vedada, né? O segundo detalhe é que ela tem a gente chama aqui de cacete ou porrete, né? Na mão direita, e na mão esquerda ela tem uma balança que tem a mesma medida. E com isso a gente entende que essa imagem ela ilustra de forma que a justiça ela tem que ser vedada, ela tem que ser cega para não favorecer ninguém. A justiça ela tem que estar nivelada, e a justiça tem que punir aqueles que não estão de acordo com ela. E tem este detalhe: a justiça de Jesus é perfeita e ele faz justiça sempre com os seus. Diante daquela situação, aquela mulher ela era réu de morte por tal pecado. Jesus ele demonstra o seu posicionamento firme e inabalável, porque quando eles chegaram, Jesus permanece calado por causa da insistência dele. Jesus, como não viu para quebrar a lei, pois aquela mulher, diante da lei mosaica, ela era réu de morte.
Jesus, com um olhar misericordioso, olha para as pessoas e nós vemos a perfeição de Jesus em suas palavras. Ele olha e fala: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra contra aquela mulher. Aí começam a sair, e de forma maestral, espetacular, Jesus cumpre o que veio a fazer. Veio a salvar vidas, a tirar pessoas das garras da morte, das garras do pecado, e a fazer dessas pessoas novas pessoas, novas criaturas para Deus. Jesus, estando legalmente no seu direito, garantido pela lei mosaica, ele diz: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Isso é um aspecto importante na vida de um cristão. E eu separei aqui para falar para vocês 3 aspectos que caracterizam um verdadeiro cristão. Primeiro, esse cristão permanece na presença de Jesus. Independente de quaisquer situação que tenha lhe ocorrido, sempre esteja na presença de Jesus. Aqueles acusadores tinham saído, mas aquela mulher, ela permaneceu na presença de Jesus. Mesmo ela sabendo que era réu de morte, ela permaneceu na presença da vida. Assim que aquelas pessoas estiverem nos atacando, falando mal contra nós ou tentando nos acusar, sempre devemos permanecer na presença de Jesus, que é a própria vida. Em segundo lugar, esse cristão está atento em Jesus. Observe sempre o agir de Jesus, quão bondoso ele tem sido com você. Aquela mulher, ela observou, viu que os seus acusadores não estavam mais ali. Então, automaticamente, ela observa que Jesus está ali com ela. Naquele momento, aquela mulher, ela olha para Jesus, e Jesus olha para ela e fala: mulher, ninguém te condenou? Não. Então, ela agora presta atenção, e eu quero entrar no terceiro ponto. Esse cristão sempre obedece à palavra de Jesus. A obediência é melhor do que o sacrifício que podemos fazer. Nada dá mais prazer para um pai no filho que se lhe obedeça os seus mandamentos, em que se obedeça a sua palavra. Ouça a voz de Jesus, obedeça a sua palavra, esteja na presença dele, esteja atento àquilo que ele pode fazer e àquilo que já está fazendo na tua vida. Essas são 3 características indispensáveis que um cristão vencedor deve ter na tua vida. Sempre carregue consigo a palavra de Jesus, esteja atento à palavra dele e sempre esteja, independentemente das situações que você tem vivido, na presença dele, porque ela pode lhe trazer o refrigério que você precisa. Só para trazer à sua mente mais uma vez, meu amigo, minha amiga, você que não é evangélico, mas que escuta a palavra, né? Através daquilo que nós estamos pregando, você está escutando, e a fé vem por isso, através disso, através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu falei sobre 4 grupos aqui de pessoas que Jesus se direcionava a elas, e o que eu quero dizer, irmão João, irmão Vitor, o que eu quero vos dizer é que, infelizmente, esses 4 grupos de pessoas existem no nosso meio cristão. Igrejas evangélicas, igrejas religiosas, sabendo que um grupo é o que faz a diferença. A igreja, ela está cheia de gente pronta para acusar. Geralmente são pessoas que se julgam cheias de conhecimento ou se acham santas demais. É o problema de muita gente, achar que são santos demais. E quando eu me acho que sou santo demais, eu me acho melhor do que os outros. A tendência é de descobrir falhas e defeitos nos outros e não descobrir as minhas falhas e os meus defeitos. Segunda coisa, a igreja também tem gente que cai, gente que peca e que tropeça e que cometem erros. Só que o problema é que poucos se manifestam. O outro problema é que cai. Que cair se tornou rótulo de um adultério, né? Ou acusação por algum pecado. Então, nem todas as pessoas que sofrem hoje é por causa de pecado. Tem pessoas que passam por provações, tem pessoas que passam por lutas e acabam, que esse grupo de pessoas acabam julgando.
Certa feita trouxeram um cego diante de Jesus e disse: mestre, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele pudesse nascer assim? O Senhor disse: não, nem ele nem os pais dele. Ele nasceu para que o poder de Deus se manifestasse, fosse glorificado na vida dele. Terceiro, a igreja ainda tem gente, ou deveria ter a semelhança de Jesus, que sabe perdoar, que não atira a pedra e que estende a mão àquele que caiu. Gente que ajuda a curar, gente que ajuda a restaurar, que ajuda o caído a se levantar. Aqui está o grupo que faz a diferença. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas assim, que não apenas vê as pessoas caídas e o apontam de forma alguma, mas que estende a mão para levantar aquele que está caído. O outro grupo de pessoas, e finalmente eu quero aqui terminar esse raciocínio falando sobre 4 grupos de pessoas. A igreja tem gente indiferente, gente que não está nem aí também, gente que não se importa, que não se envolve, gente que não, aquele ditado, que nem fede e que também nem cheira, que tanto faz ou quanto fez. Infelizmente, temos esses 4 grupos de pessoas dentro da congregação. Para concluir também a nossa fala, o final, Jesus ele despede aquela mulher dizendo: vai e não peques mais. Aqui a gente está falando sobre a maior semente de condenação que pode haver em uma pessoa. É o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, ele diz: quem nos separará, ou quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aqui que está, quando Jesus ele diz: vai e não peques mais, acredito eu que aqui existe sim alguma coisa que pode nos separar de Deus. É o que Jesus falou, é o pecado. Vai e não peques mais. Isaías 59, verso 1 e 2, a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre nós e o próprio Deus. Então, para você que está ouvindo isso, a palavra que Jesus está querendo dizer para você, nesse momento que você está ouvindo, vai e não peques mais. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada à exceção do pecado. Então vai e não peques mais. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha transformar a sua vida e que o Espírito Santo venha te conduzir, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Fique na paz do Senhor, Jesus te abençoe. À luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, e aqui também eu quero finalizar falando para você que está nos ouvindo, que através da luz do Evangelho, da palavra de Deus, o que cada grupo de pessoas ou de gente precisa fazer. O primeiro grupo, os que acusam e perseguem, precisa se arrepender. O segundo grupo, os que caem, precisam aceitar o perdão de Deus e seguir em frente, de cabeça erguida. Terceiro, os graciosos que entendem o amor e o perdão de Deus, precisam se manter debaixo da misericórdia de Deus. Quarto, os indiferentes precisam se posicionar, sair de cima do muro. E a pergunta que eu finalizo e faço para você que está nos ouvindo é a seguinte: com qual desses grupos você se identifica nesses dias atuais em que nós estamos vivendo? Amém?
Que Deus possa abençoar a vossa vida, sua família, ao irmão João, ao irmão Vitor, e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.